Martin Heidegger, filósofo alemão, construiu sua doutrina em torno da questão do ser e da existência. Ele investigou a existência interior e pessoal. Para Heidegger, a ruína do ser acontece com o desvio de cada indivíduo de seu projeto essencial em favor de preocupações cotidianas. O eu individual seria sacrificado e confundido na massa coletiva da sociedade. Eu vou tentar explicar algumas questões da filosofia do Heidegger. A minha palestra tem basicamente 3 etapas, né? Em primeiro lugar, eu pretendo falar um pouco do contexto no qual se coloca o pensamento do Heidegger. Em segundo lugar, tratar do problema que o Heidegger enfrenta com a sua filosofia. E, num terceiro momento, eu pretendo apresentar as alternativas, né? Ou, digamos, saídas, se é que é possível falar em saídas, no caso do pensamento heideggeriano, uma vez que ele é mais crítico do que propriamente alguém que apresenta respostas, né? Mas, enfim, em terceiro lugar, eu pretendo, então, mostrar as possibilidades que são próprias à filosofia do Heidegger, né? Então, essa é a ideia. Vamos então ao primeiro ponto, o contexto do pensamento do Heidegger. O Heidegger, ele nasceu em 1889, né, e morreu em 1976. Portanto, é um filósofo que viveu boa parte do século XX, né? Então, uma coisa importante para tentar entender o Heidegger é situar esse momento em que surge o pensamento do Heidegger, ele que se projetou no mundo filosófico com a obra dele de 1927, Ser e Tempo, a principal obra do Heidegger, né? Então, para entender a filosofia do Heidegger, é importante pensar como se colocou, qual era a situação intelectual e cultural do fim do século XIX, início do século XX, que é quando nasce a filosofia do Heidegger, nos anos 20, né, do século XX, que são anos muito conturbados, né, socialmente, politicamente, culturalmente também, né? Então, como pensar esse momento da cultura europeia? Claro, eu não pretendo aqui esgotar a questão, mesmo porque é sempre difícil explicar uma época, né? Mas o que a gente nota? Qual era a atmosfera do início do século XX? Penso que é possível situar esse momento tendo em vista, em primeiro lugar, tendo em vista uma certa crise da razão. Ou seja, no fim do século XIX começam a entrar em crise os discursos, digamos assim, humanistas que alicerçavam a sociedade ocidental desde a época antiga até justamente esse momento, século XIX. Ou seja, há uma crise da razão ocidental. E não é à toa que nessa época surgem filosofias como a do Nietzsche e de Marx. O Nietzsche, um crítico radical da cultura ocidental, que principalmente um crítico da moral, né, dos valores, dizendo que uma das ideias do Nietzsche é que os valores bem e mal, de alguma maneira, impediram o acesso do homem à existência. A repressão do corpo, né, foi a consequência desse cultivo moralista na cultura ocidental, né? Nós temos o Marx, que justamente pelo seu materialismo vai se opor a toda forma de ideologia, como ele diz, né? Então, o que ocorre? No interior do século XIX, começam a surgir filosofias que vão criticar o pensamento ocidental. E isso, então, é um aspecto dessa época, né? E, ao lado disso, nós temos o progresso da ciência, ou, digamos assim, da chamada sociedade industrial, né? Que nada mais é do que, de alguma maneira, uma aplicação da ciência no mundo, né? Então, o que ocorre naquele instante é
que a cultura ocidental, europeia, né, ela começa a entrar em crise, ela não consegue mais regular o mundo como até então ela sempre conseguia, através da religião e através dos valores, né? A religião começa a entrar em crise. Vejam só, Nietzsche, no Zaratustra, né, coloca a questão de que Deus morreu, né? Então, existe essa ideia de que a religião não dá mais conta, né? É claro, isso é uma outra questão, saber em que medida novas formas da religião vão sair dessa crise da religião cristã. E justamente a monja está aqui para responder um pouco a questão da religiosidade no século XX, no nosso mundo, né? Quer dizer, mas é uma coisa inegável de que no século XIX a religião cristã começou a entrar em crise, né? Então nós temos essa situação dos valores e ao lado disso a ciência que cada vez mais alcança espaço como intérprete da verdade do homem. E essa ciência ela interfere no mundo, né? E regula o mundo dos homens segundo padrões de exploração da natureza, de produção de objetos, de mercadorias e assim por diante, né? Então, é nessa atmosfera, né, que começa no século XIX e penetra no século XX, que vai se colocar a filosofia do Heidegger, né? Basicamente, o Heidegger vai tentar pensar essa crise da razão ocidental, né? Mas não é só o Heidegger que tem uma reflexão sobre isso, né? E aí eu gostaria de acentuar um outro aspecto, que o Heidegger ele implica uma certa linha do pensamento do século XX e ele não está sozinho. E aí o interessante é ver quais são as outras alternativas do pensamento do século XX que procuraram dar conta dessa situação, né? Eu acho que é interessante fazer um pequeno traçado do pensamento filosófico do século XX para entender, para depois chegar ao Heidegger, né? Então, como que se põe a filosofia no século XX? Basicamente, então, nós temos essa crítica à metafísica, essa crítica às verdades chamadas eternas. No fim do século XIX, início do século XX, nas artes, em vários fenômenos culturais, né, nós temos um anseio da humanidade em ter um contato mais direto com a vida. E há, por assim dizer, uma crítica às verdades eternas, às essências metafísicas transcendentes, né? E a partir disso vão se colocar as principais correntes da filosofia do século XX. Eu arriscaria aqui dizer que pode-se pensar 3 grandes linhas do pensamento do século XX. Nós temos uma linha que vem dessa vertente do Marx, que vai desembocar na chamada Escola de Frankfurt, né? Que é uma linha de pensamento que vai enfatizar a questão social como uma questão fundamental para o homem e para o saber. E essa também é uma questão que vem do século XIX e XX, a questão das massas. Quer dizer, surgem as grandes cidades, né? E aí surge também uma filosofia que procura pensar os problemas que isso gera, né? A pobreza, né? É uma consequência de que se tem muita gente, né? E o Marx, justamente, o Capital e tal, é uma reflexão sobre isso, né? A exploração e tudo mais, né? Capitalista e tal, né? Então, a filosofia da Escola de Frankfurt é uma primeira vertente dominante no pensamento do século XX. Eu estou falando isso, inclusive, para mostrar que o Heidegger não tem muito a ver com essa vertente, né? Ou seja, o pensamento do Heidegger não vai ser um pensamento da sociedade, um pensamento da economia, né? Um problema fundamental do século XX, ainda hoje, né? É o da economia. Ou seja, o homem é determinado pelas questões econômicas, né? Então, uma filosofia que se preocupou com os problemas, consequências disso, é a chamada Escola de Frankfurt, né? Mas ela vai acentuar a importância da matéria, digamos, da materialidade, das relações materiais na determinação do homem, né? Essa, então, é uma vertente que eu aqui não pretendo explorar, enfim. Uma outra vertente é, digamos assim, uma vertente cientificista.
do pensamento, chamado positivismo, né? Que é basicamente a ideia, é uma filosofia que vai dizer, que vai pegar esse gancho da ciência e vai dizer, não, é isso mesmo, o importante é uma sociedade em que a ciência determina o mundo. Porque, afinal de contas, a ciência nos trouxe o avião, nos trouxe automóvel, nos trouxe esse bem-estar, né? Então, é um pensamento plausível, né? Porque ninguém pode negar que o século XX, as descobertas científicas trouxeram, digamos assim, vantagens, né, para os homens, né? Então, o positivismo e a chamada filosofia da ciência vai tentar legitimar isso, né? Vai tentar explicar o mundo pela ciência. E também vai dizer que, olha, vamos deixar essas bobagens de metafísicas de lado, o negócio é fazer ciência e o homem vai, então, um dia ser feliz através da ciência, né? Vocês já veem que eu não tenho muita simpatia por essa visão filosófica, né? Mas é uma forte vertente de filosofia do século XX. O interessante também é que essas filosofias, elas também têm meio que lugares geográficos onde elas se encontram, né? Por exemplo, a sociedade norte-americana, né? Essa filosofia da ciência vingou lá, né? Porque é justamente essa aposta no progresso, no consumo e tudo mais, né? É claro, isso já há algum tempo começou a entrar em crise e a sociedade, o pensamento norte-americano hoje já não é mais bem assim positivista, mas na origem está essa ideia. Então isso é uma vertente forte no pensamento do século XX. Agora chegamos ao Heidegger, a terceira vertente, que é a chamada filosofia da existência. Quer dizer, o Heidegger é conhecido como filósofo da existência. E essa vertente, ela então vai ter uma certa proximidade com questões de psicologia. Enfim, ela vai procurar pensar não o homem social, não também a ciência, mas mais um homem, digamos, entregue a si mesmo, na sua individualidade, aos seus problemas psicológicos, conflitos existenciais e assim por diante, né? É nessa linha que se põe o Heidegger, a filosofia do Heidegger, que é uma reflexão sobre a existência e tem uma relação com a fenomenologia, uma palavra complicada, mas a ideia é uma filosofia que presta atenção ao fenômeno, tal como o homem se põe no mundo, né, na existência e assim por diante, né? Então, o que eu pretendi com esse panorama, né, e o que vocês devem estar esperando, pô, quando vai falar do Heidegger, é situar o Heidegger, né? O Heidegger é um pensador um pouco complicado, né? E eu acho importante tentar entendê-lo, as questões que ele põe dentro desse pano de fundo, tendo esse pano de fundo diante de si, né? Essa situação de crise, de desencantamento do mundo ocidental na virada do 19 para o 20, né? Como o Heidegger vai interpretar toda essa situação, né? Ele vai dizer, o pessoal, a escola de Frankfurt vai dizer, não, o problema é a luta de classes, o fato de que há pobres e ricos, esse é o principal problema dos homens. A linha da ciência vai dizer, não, a questão fundamental é a ciência. Se um dia a ciência chegar lá, tudo se resolverá, né? E o problema é em desenvolver isso. O Heidegger, ele vai ser um sujeito até um pouco estranho nesse contexto. Porque o Heidegger vai dizer, olha pessoal, o problema da nossa época, e que não é só o problema da nossa época, mas de toda a cultura ocidental, é o problema do ser. E essa é a questão que anima, que está na base da filosofia do Heidegger. O Heidegger, ele parte do fato de que existe um esquecimento do ser. É um conceito fundamental para o Heidegger, esquecimento do ser. Ou seja, o Heidegger acha que o pensamento ocidental, desde Platão até Nietzsche, e toda a ciência, toda a cultura, toda a atividade humana, né, ela esqueceu o ser. Ou seja, ela foi um pensamento doente, não doente, né? Embora possamos pensar também que seja doente, né? Ou ficou doente. Ficou doente porque é doente, né? Mas enfim, em português dá esse trocadilho, né? Mas a ideia é a seguinte, aí se põe o problema. O que é ente? O que é ser?
esse é o problema básico do pensamento Heidegger, que ele procurou meditar por décadas, né? Quer dizer, o Heidegger ele parte da ideia de que existe uma diferença, que ele chama de ontológica, entre ente e ser. Ente, no caso, é uma coisa, digamos assim. Quiser pensar ente, né? Ser é o que permite que uma coisa seja, né? Quer dizer, se bem que ainda não avançamos muito, né? Mas a ideia é que o ser é o que permite que algo seja. E ente digamos assim, a base material de algo que é. Essa é uma questão que, aos poucos, a gente vai compreendendo no pensamento do Heidegger. O Heidegger, ele gera um estranhamento quando se tenta lê-lo, porque esse é um problema que tem que ser meditado com calma. Não se aprende ele de uma hora para outra. Mas vamos tentar avançar um pouco mais. Diferença entre ente e ser. A ideia do Heidegger é a seguinte, tem num texto dele, que é metafísica, ele fala o seguinte: a pedra é, a planta é, o rochedo é, Deus é, mas só o homem existe. Ou seja, só o homem existe. As outras coisas são. Elas estão dadas, né? Mas a ideia do ser, o problema do ser, é um problema essencialmente humano. Ou seja, ser é a questão do é. Por que a gente fala, por exemplo, tem um copo aqui. Esse copo é. Por que eu digo é e não simplesmente copo? Porque se eu digo copo, ele já eu já estou nomeando, mas eu acrescento é. Quer dizer, esse é um problema. E esse tudo bem, nesse copo ainda nem é tão grande problema. O problema é quando se pensa no homem. Por exemplo, você tem João, Carlos, José, você fala João é. O que você quer dizer com isso, né? O Heidegger diz, quando eu digo João é, eu não estou expressando uma verdade ôntica, ente. Por exemplo, eu posso ter João diante de mim. Aí o Heidegger diz, vamos ver o que é o João do ponto de vista ôntico. Ou seja, em termos de ente. João tem uma casa, tem um carro, tem família, tem um emprego. Está rodeado de entes. Mas esses entes esgotam o é de João? Não. Então, o problema do ser transcende o ente. Ser é a questão, quer dizer, ser é uma questão essencialmente humana. É o homem que põe esse problema, ser. O gato, o cachorro, meu querido gato lá em casa, não tem o problema do ser. Quer dizer, ele tem uma existência, mas ele não interroga. Então o Heidegger parte desse fato, de que o pensamento ocidental, no começo com os pré-socráticos, né, é sabido que eles perguntaram a questão do ser. Quer dizer, o ser é e não é. Foi o começo do pensamento, né? Quer dizer, ser é ou ser não é. Aí alguém diz... Específico Parmênides, né? Parmênides, Heráclito, né? E aí colocaram, não, o nada não existe e tal, né? Aí, o que aconteceu? Naquele pensamento pré-socrático, havia uma abertura para o ser. E eu acho que até uma proximidade, nesse momento, com o mundo oriental. Porque o Ocidente começou com o mundo oriental, com essa interrogação aberta. Só que o Heidegger, ele vai dizer que o pensamento ocidental, com Platão e Aristóteles, até Nietzsche, o que ele fez? Ele entendeu esse ser, que é uma questão aberta. Ser não se define, ser não se conceitualiza, ser... é algo que se tem que manter aberto. Você não consegue esgotar ser. Só que o pensamento ocidental achou que o ser se poderia investigar investigando o ser doente. Quer dizer, quanto mais se pesquisasse o ente, mais se chegaria ao ser. E olha, hoje em dia ainda está cheio de gente por aí assim. Os cientistas, quando eles chegam com as invenções, finalmente descobrimos mais uma conexão no cérebro, né? Finalmente vamos chegar lá, no ser, né? Quer dizer, o DNA, penetrar na estrutura. O Heidegger vai dizer, isso é um grande equívoco. É um equívoco achar que o ente, pesquisando o ente, eu vou chegar ao ser. Ser não é um problema científico. Quer dizer, essa é a grande crítica do Heidegger, né? Então o Heidegger, ele vai levantar esse problema e vai dizer, olha, temos que parar tudo, digamos assim, com esse pensamento ocidental que tem uma lógica própria. E na época moderna, esse pensamento, ele deu um salto fortíssimo na direção do esquecimento do ente, esquecimento do ser. Por quê? Pela ciência.
A ciência moderna, física matemática, né, que começou há 500 anos, ela decididamente falou o seguinte: olha, vamos deixar o problema de Deus ou as questões que não conseguimos explicar, deixemos de lado. Vamos agora estabelecer no centro da humanidade a ciência que descobre as coisas, a estrutura das coisas. Então Heidegger considera que a época moderna deu um salto tremendo no esquecimento do ser, né? E o Heidegger, ele então diz: olha, temos que parar, temos que recolocar a questão do ser. Essa é a palavra que o Heidegger coloca logo no início da obra Ser e Tempo. O ser está esquecido, temos que recolocar o problema. E aí chegamos à minha terceira parte, né, da palestra, que é como o Heidegger vai desenvolver esse problema do ser. Ele vai desenvolver isso da seguinte maneira. Justamente antes eu já pus. Ser é uma questão essencialmente humana. Só o homem tem esse problema do ser. Essa interrogação, e é a nossa angústia também, né? O fato de que nós existimos, somos, né? Então o Heidegger considera que o problema do ser tem que partir do homem. Quer dizer, tem que colocar em questão o que é o homem. Interrogar o homem na existência. Porque o problema do ser não é o da essência, mas é o da existência. Eu sou, como eu sou? Eu sou antes de pensar. Não é como Descartes pensava, que eu penso e depois existo, não? Eu existo e depois penso. É a máxima da filosofia da existência. Ou seja, eu aqui, antes de dizer algo, eu já existo. Eu não preciso ser inteligente para entrar no mundo. Quer dizer, o século XX, isso é uma coisa saudável do século XX, ele vai permitir um acesso ao mundo, não necessariamente mediado por um saber erudito. Você não precisa ser uma pessoa muito inteligente para poder ser. Quer dizer, ser não é uma questão de pensamento, ser é uma questão de existência. Então o Heidegger vai desenvolver no Ser e Tempo uma analítica da existência. Investigar a existência. E aí o Heidegger coloca um conceito importante, que é, em alemão, eu vou ter que falar em alemão, é Dasein, que a gente traduz aqui por ser aí. Só que o alemão, o Sein, é também estar aí. Estar e ser ao mesmo tempo, né? Então o Heidegger parte do fato de que toda a cultura ocidental não entendeu o que é o homem. O homem não é um sujeito, muito menos um objeto. O homem é estar aí. Dasein, né? Que seria uma superação da separação do homem e do mundo. Ou seja, o mundo é o homem e o homem é mundo. Tem que se pensar a questão do ser no horizonte de uma fusão, de uma harmonia, de um certo estar lançado, o Heidegger vai dizer, do homem no mundo. Ou seja, a obra Ser e Tempo vai desenvolver uma analítica da existência, vai tentar colocar o problema do ser na medida em que o homem existe, e o homem só existe quando está envolvido numa situação. Eu não existo fora do mundo. Eu não preciso pensar e tal, eu já estou aí, né? Só que a questão é como o homem existe. Aí o Heidegger vai desenvolver em Ser e Tempo toda uma análise do homem do século XX, vai dizer que nós vivemos numa existência inautêntica. Ou seja, justamente por isso existe o esquecimento do ser. Porque embora o ser se coloque na existência, a existência do homem no século XX é uma existência inautêntica. É um homem, o homem do século XX, ele existe, digamos, envolvido numa série de compromissos que fazem com que ele esqueça o ser. Ele está, digamos, lançado nessa vida comum, na opinião pública, no que o Heidegger chama do impessoal. E aí o homem está mergulhado numa série de compromissos e ele constantemente procura o ente e não o ser. Isso seria uma questão, uma entificação, uma coisificação? Sim, outros pensaram isso. Quer dizer, o marxismo falou coisificação, alienação, se quiser, né? Só que o Heidegger não vai usar tanto essa expressão, ele vai tentar pensar isso mais pela existência. Gerando um afastamento consequente, né? Sim. Tá. E o Heidegger, ele vai dizer que o homem então está envolvido no dia a dia, ele procura sempre ocupar-se. O Heidegger fala com os entes
eu me ocupo, ao invés de me preocupar, né? Ou seja, no sentido de ter um compromisso, né, com a questão do ser, né? Então, isso eu vou pular um pouco essa parte de ser e tempo, que são longas análises, né, do dia a dia, enfim, da cotidianidade, como chama o Heidegger, e vou para a saída. O Heidegger fala que o homem, ele vive numa existência inautêntica, no entanto, há uma possibilidade do homem chegar a uma existência autêntica. E essa possibilidade é quando ele assume o nada que é a sua existência, né? Ou seja, o nada no sentido de que o nada é aquele momento em que nós nos sentimos, o Heidegger vai falar que o nada se manifesta na angústia. Ou seja, é preciso assumir essa angústia, que é uma angústia que não é temor, e não é uma angústia por isso ou por aquilo, é uma angústia que de vez em quando é muito rara, diz o Heidegger, ela não surge inclusive para todo mundo. Então é preciso no interior da existência, num certo momento, meio que escutar o apelo do ser, como diz o Heidegger, né? É um pouco místico isso, né? Mas isso o Heidegger fala é assumir a angústia e assumir esse nada. Esse nada, é claro, ele não é nada, né? Justamente porque é nada, né? Não é algo, né? Mas é um nada que é, digamos, o Heidegger fala que é o véu do ser. Ou seja, o nada é a maneira como o ser se manifesta sufocado pelo ente, pelo consumismo e tal do século XX, né? Então o Heidegger vai dizer que é preciso assumir o nada, assumir a angústia, assumir a morte também. Quer dizer, a questão do ser é o problema do homem é que o ser é a questão principal, mas no interior desse ser há um nada que é a nossa própria existência. Ela é finita, de alguma maneira, né? O Heidegger não acredita numa transcendência, né? No sentido de uma transcendência, uma vida após a morte. Ele considera que a existência é, digamos, o aqui e agora, né? E o homem deve, digamos, cultivar essa existência. E faz parte essencial à existência a questão da morte. A morte é um limite do ser. Ou seja, a morte é esse problema contraditório de que nós somos, mas temos esse limite, né? Só que a morte não é um problema depois da existência. É um problema no interior da existência, né? Ninguém experimenta a morte, né? Quando morreu já não está mais aqui, né? Então a morte é um problema existencial. E é um momento em que o homem se defronta com o ser. Ou seja, qual é a preocupação do Heidegger em Ser e Tempo? É detectar aqueles momentos da existência que nos tiram do ente e nos colocam diante de nós mesmos. Que é a morte, a angústia, o nada, enfim, esses chamados existenciais, né? Então é básico. E a questão do tempo. Quer dizer, o tempo, por isso o título, Ser e Tempo. Porque a morte nos indica que ser é um problema temporal e não espacial. E isso tem profundas consequências no pensamento do século XX. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tende a dizer que ser é um problema espacial. Ser é coisa. Quer dizer, os objetos e tal, é uma leitura que nós fazemos do ser pelo espaço. Quando, na verdade, a categoria mais importante do ser é o tempo. Quer dizer, o tempo o tempo é mais ser, o espaço é ôntico, essencialmente, né? Então, mas o tempo para o homem, é preciso repensar o problema do tempo também. Porque o tempo, a gente pensa ele pelas horas, pelos meses, pelos dias e tal, né? Quando o Heidegger fala que tempo só se temporaliza, ele fala. Ou seja, tempo é um problema que envolve presente, passado e futuro, em que no fundo não há distinção. Quer dizer, é o problema do instante, né? Quer dizer, o tempo é concentrado e é ali que se dá o ser. O homem, ele não vive presente, passado e futuro, ele vive um todo. E o ser tem essa dimensão temporal enquanto um todo, né? Enfim, são uma série de análises que o Heidegger faz no Ser e Tempo, né? Que depois até podemos falar sobre isso, né? Isso então é a ideia do Ser e Tempo. Eu queria, para meio finalizar, chamar a atenção para o desdobramento do pensamento do Heidegger
que o Heidegger, depois de Ser e Tempo, ele continuou pensando, né? E ele considerou que, na verdade, o problema do ser é mais amplo que o da existência. No sentido de que o problema do ser, ele tem uma dimensão histórica e tem uma questão que é a questão da linguagem, né? Quer dizer, ser... E a questão da época moderna, né? O Heidegger fez mais análise da época moderna e vai se dedicar à técnica moderna. Ele considera que um dos problemas fundamentais de que o homem não assume a sua existência é o problema da técnica, é o problema da ciência. A técnica moderna, ela estabelece uma relação do homem com a natureza, no sentido de que o homem provoca e explora a natureza cada vez mais. E esse é um dos problemas fundamentais que impedem o homem ter o acesso ao ser. Porque ser, também, o Heidegger insiste muito nisso, nem falei nesse ponto, tem uma forte relação com a natureza. Porque um dos problemas do esquecimento do ser é que o homem se centrou em si, enquanto ente, e esqueceu que ele faz parte, digamos assim, de um todo, que o ser se manifesta no homem e na natureza, né? Então, e aí a pergunta é, como a época moderna resolveu o problema do homem com a natureza? Resolveu de uma maneira unilateral, pela ciência, pela técnica, né? E o que o Heidegger considera é preciso voltar a essa relação íntima com a natureza, no sentido de cultivar a natureza. E o Heidegger, então, é ali que entra a questão da linguagem. Porque a linguagem é a maneira como o homem se coloca no mundo, pela linguagem, né? E a linguagem, no caso, se opõe à ideia de exploração. Quer dizer, o Heidegger entende que é preciso ter um certo diálogo com a natureza, com o todo, né? A linguagem, então, é a maneira em que se pode cultivar o ser. O Heidegger vai ter uma inflexão, segundo Heidegger, mais no fim da vida dele, ele vai se aproximar da poesia. Por quê? Ele considera que a ciência calcula, mas não pensa. Que até isso gerou uma controvérsia, os cientistas ficaram chateados com Heidegger, né? Que, bom, a gente não pensa, né? Mas o Heidegger quis dizer no sentido do cálculo, né? Que a ciência é uma coisa objetiva, que tem um compromisso com descobrir certas verdades objetivas, né? Mas que o problema do ser é mais um problema de convivência, de cultivo. Ser não é algo que se deve querer esgotar. Ser é uma questão aberta, né? Então, é preciso cultivar o ser. Como cultivar o ser? O Heidegger vai dizer pela linguagem e pela poesia. Por que a poesia? Porque a poesia, veja só um exemplo. Esse copo, um cientista vai dizer, não, esse copo tem tais substâncias, vai levar para o laboratório, vai dissecar o copo e vai nos dar a verdade desse copo. Só que é uma verdade um tanto quanto chata, né? Uma verdade bem assim, ôntica, né? Agora, imagina o nosso poeta Drummond de Andrade falando desse copo, falando, digamos, do leite, a morte do leiteiro, né? Ele não diz aquela entrega do leite e tal, a morte. Ele cultiva, ele mostra o entorno, mostra o ser que está ali em questão. Então, a poesia, ela não nomeia. Ela leva em conta o produzir, né? Então o Heidegger entende que e com isso eu quero finalizar. Esse é um certo problema no pensamento do Heidegger, que muitos não aceitam, que acham que o Heidegger é meio ingênuo, né? Que ele no fundo está propondo que a gente deixe de ser cientista, deixe de construir indústrias e tudo mais, e, digamos assim, tenha uma relação poética com o mundo, né? Aí as pessoas, mas isso é muito ingênuo, como é que nós precisamos de gasolina, tá? Como é que nós vamos ter uma vida poética, né? Quer dizer, não é que agora vamos começar, todo mundo tem que ler poemas, né? A ideia seria bom se começassem, né? Sim, mas veja só, a ideia do Heidegger é o que a poesia implica. Não é que todo mundo vai se tornar poeta, mesmo porque isso não é possível. É uma coisa que tem que ter um certo dom, digamos assim, né? Mas a ideia é ter uma vida poética, é ter uma relação produtiva com o mundo. Vocês vejam a palavra poiesis, que está na base da poesia, né? Para os gregos, no começo do pensamento ocidental, significa produção, produzir, né?
produzir a existência poeticamente, né? Essa é um pouco a resposta que o Heidegger dá e que eu acho que é um desafio, né, para nós ainda, né, para a nossa existência, né? Bom, é isso. Obrigado. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! E vamos continuar agora. Eu vou passar a palavra para a Monja Coen, por favor. Eu fui ouvindo e ouvindo pela primeira vez e fui encontrando muitos pontos de contato, tantos que eu nem sei direito por onde começar. Eu sou de uma tradição que é chamada Zen Budismo. Zen é uma palavra que quer dizer meditar, não um verbo meditar que tem um objeto, mas é exatamente quando o sujeito e o objeto são transcendidos. Não tem eu meditando sobre a vida ou sobre a morte, mas eu experimentando vida e morte. É interessante porque Mestre Dogen, que é o meu fundador da minha tradição, no século XIII, no Japão, ele dizia o seguinte: estudar o caminho de Buda. Buda quer dizer o ser iluminado, aquele que acorda, que desperta, não é uma divindade. É um ser humano, o ser humano que acorda, que desperta. Então, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. E estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Talvez aqui a gente pudesse fazer, eu nem sei se é próprio isto, é estudar o ser e é esquecer-se doente. Estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. E nenhum traço de iluminação permanece. E esta iluminação é colocada à disposição de todo o grande ser, de todos os seres. Veja que coisa bonita. Quando eu vou estudar a mim mesmo, eu tenho que esquecer daquelas ideias que eu tenho de mim mesmo. Havia um mestre coreano que ele sempre perguntava a seus alunos: quem é você? E a pessoa dizia o nome, ele disse: não perguntei seu nome, eu pergunto quem é você. Aí a pessoa dizia sua profissão, ele dizia: eu não perguntei sua profissão, eu pergunto quem é você. Eu sou pai, filho, irmão, eu disse: eu não perguntei isso, eu pergunto quem é você. E eu acho que essa é a pergunta. Quem sou eu? Por aí que nós começamos. Quem somos nós? O que é este ser? O que é a vida? E o que é a morte? Mestre Dogen, no outro trecho, ele diz assim: a vida é um período em si mesma. E a morte é um período em si mesma. A vida não se transforma em morte. A morte não se transforma em vida. E ele compara isto com a lenha, a brasa e a cinza. Diz assim: a lenha é um período em si mesma. Aí nós acendemos o fogo. Aí tem a brasa. Tem o começo, meio e fim da brasa. Aí tem a cinza, que tem começo, meio e fim. Ele diz assim: a cinza não volta a ser lenha. Olha que interessante. Numa tradição budista, em que todos vêm perguntar para mim da reencarnação. Isso é o que o meu fundador diz, o fundador da minha tradição diz. Não é interessante? É paradoxal, né? Mas o budismo não fala da reencarnação? O que nós fomos em vidas anteriores, o que seremos em vidas futuras? Aí veja um outro olhar sobre isso, é o processo vida, que não tem começo nem fim, mas que começa e termina a cada instante. A nossa vida tem um começo, meio e fim. Mas nem mesmo a ciência tão sagrada hoje em dia, a biologia, é capaz de explicar o que é a vida. Quando começa? Começou quando? Termina quando? O
O que é a morte? E a morte, hoje em dia, que nós hospitalizamos, tornamos ascética, né? Não temos contato, não queremos ter contato. A pessoa está doente, manda logo para o hospital, né? Vamos chamar a ambulância para levar embora. Não queremos ter o contato com a morte. Uma coisa mais natural, nós morremos. Que bom que morremos, né? Que bom que esse nosso corpo chega a um determinado limite e acaba. Para. Mas a vida não acaba. Mas a vida para este ser acaba. E quando a vida para este ser acaba, a vida do mundo acaba. Porque a maneira que este ser vê o mundo é única. Então, quando eu morro, o mundo, como eu o conheço, morre comigo. Mas veja que interessante, ao mesmo tempo nós dizemos que as causas e condições que nós criamos, elas não morrem no momento que eu morro. Se nós acreditamos que o universo, e assim é a nossa explicação, é um universo de causas e condições e efeitos. Tudo que existe tem uma causa. Toda causa, tendo condições propícias, tem um determinado efeito. Se nós, durante a nossa vida, a nossa existência, é criar causas, condições e é efeito de outras causas e condições, isso numa rede maravilhosa, que a gente chama a rede de Indra, que é descrita como raios luminosos, multicoloridos. E em cada intersecção dessa rede há uma joia que emite luz em todas as direções. Nós somos essa rede. Nós não viemos de fora e não vamos para fora. Porque não há fora. Não há fora nem dentro. Nós somos a rede. A nossa vida, a nossa existência, o nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas palavras são essa rede. E esta rede inclui tudo que existe. As plantas, as árvores, os animais, a parede, a água, o copo. Inclui tudo. E o que nós fazemos mexe nessa rede, assim como essa rede mexe em nós. E aí vem dentro do budismo um sentido muito grande de responsabilidade pessoal, individual e coletiva. O que eu faço afeta o mundo à minha volta. O que eu penso afeta o mundo à minha volta. Como eu penso? Quem me ensinou a pensar? Como se forma o pensamento? Vocês já prestaram atenção nisso? De que maneira vocês pensam? Vocês pensam em palavras? Vocês formam frases? Em que língua? Vocês misturam palavras de outras línguas? Vocês pensam poesia? Pensam música? Pensam imagens? Como é o pensamento? É isso que nós fazemos um pouquinho. Nós nos sentamos no que nós não chamamos de meditação, porque é um verbo transitivo. Nós nos sentamos em zen. Nós sentamos de zá, zen, zá quer dizer sentar. Voltados para uma parede. E observamos. Mas é mais do que observar. Não é apenas contemplar. É tornar-se. É perceber que a nossa mente é incessante e luminosa. Ela tem pensamentos e tem não pensamentos. Tem memórias, tem sensações, percepções, tem valores, escolhas. E tudo isto acontece. E tudo isso somos nós. E às vezes nós queremos escolher algumas coisas. E queremos esconder algumas outras coisas. Mas as coisas que nós queremos esconder, elas se manifestam. E às vezes se manifestam em alguém que está à nossa volta. Em alguém que nós podemos ter empatia e alguém que nós podemos ter antipatia. Mas não deixam de ser aspectos de nós mesmos. E aí vem outro ponto que Marco Aurélio falou, achei tão lindo, né?
O mundo é o ser é o mundo. É isso que diz Mestre Dogen. Havia um samurai no Japão chamado Musashi. Não sei se vocês ouviram falar. Musashi Sensei era um grande samurai. Ele era uma pedra bruta quando ele começa. É um homem forte, né? Que briga, que luta, bravo, cheio de raiva, de revolta, né? Ele é preso um dia e um monge que o conhece desde criança diz assim: escute, em vez de levá-lo, pendura ele aí nessa árvore de ponta cabeça e deixa eu cuidar dele. Aí pendura e o monge fica provocando ele. Provoca, e Musashi fica cada vez mais bravo, xinga, cospe lá de cima e se revira todo e não consegue sair de lá. E o monge diz assim: essa sua raiva, essa sua indignação é muito pequena, porque a indignação doente, não é indignação do ser. E ele disse: quando você tiver uma indignação do ser, você será capaz de sair dessa árvore. Mas com a indignação doente, você não sai daí, você fica mais preso ainda. Ele acaba convencendo Musashi a seguir os seus conselhos. Ele tira ele da árvore, coloca ele no topo de um castelo, numa torre, com uma lâmpada, né, com uma luz, uma vela. Ele dá um monte de livros para ler. Livros de artes marciais, de guerra, porque era o que ele queria ser, um guerreiro, e livros budistas. Ele fica 3 anos trancado na torre, lendo, estudando, refletindo. Shakyamuni Buda diz a mesma coisa. Mestre Dogen, nos seus textos do século XIII, ele diz: estudem os textos sagrados. Os textos sagrados são o corpo de Buda, o corpo do ser iluminado. Sua Santidade o Dalai Lama esteve há pouco tempo aqui em São Paulo e nós tivemos um encontro com ele depois das apresentações públicas no hotel onde ele estava. E ele nos disse: estudem. Vocês têm que estudar os textos sagrados, têm que ler, têm que refletir. Não adianta apenas meditar, fazer zazen. É preciso ler, refletir e então aquietar. E então permitir que esses ensinamentos façam sentido. E eu me lembrei do nosso amigo Einstein, que me disseram que ele costumava fazer isto. Ele pensava, refletia, fazia suas equações, enlouquecia, e quando ele esgotava a sua capacidade lógica, ele sentava-se em silêncio. E deste sentar em silêncio saíam as suas ideias. A renovação, a criação, a criatividade. Então a nossa capacidade de criatividade, como ele diz, ligada ao ser, ela precisa esquecer um pouquinho o ente, as coisas. Mas é através das coisas que nós chegamos lá. É através do ente que nós chegamos ao ser. E aí Mestre Dogen, no outro capítulo do Shobogenzo, que é o livro principal, a sua obra principal, ele diz assim: é preciso acordar para a mente Bodhi, a mente iluminada. Essa mente que percebe que se torna que é o ser. É preciso acordar para ela. Mas nós acordamos para ela através da mente comum. Outra coisa que ele diz é a seguinte: é muito difícil acordar para a mente Bodhi. Querer encontrar o seu eu verdadeiro. E é mesmo aqueles que acordam, depois facilmente a perdem. Pode perder, não é dizer eu acordei, estou à procura do significado da existência, estou à procura da verdade, do caminho, estou à procura do meu eu verdadeiro, estou à procura do ser. Mas a gente pode perder isto. Então é preciso cuidar deste coração, desta mente que procura. E ele diz assim, como uma pessoa que tem apenas um dos olhos.
E este olho é tão sagrado que você cuida para que nada o fira. Então, quando a gente percebe que existe alguma coisa preciosa, nós cuidamos dela. E aí vem essa palavra mágica que é o cuidado, que o Leonardo Boff usa muito, e ele tem uma grande empatia com o budismo, com os encontros que ele teve com a sua santidade, o Dalai Lama, e com o conceito, que não é um conceito, é uma realidade, uma prática da compaixão. E que o mundo se transforma quando nós nos transformamos em seres que cuidamos com amorosidade, com ternura, porque compartilhamos da vida comum, sendo filhos e filhas da mãe comum, a Mãe Terra. E aí tem uma coisa que eu acho importante, é que eu não gosto de dizer que o plural de ser humano é homem. E isso, Boff fala muito, e eu achei isso tão importante, porque, primeiro por ele ser homem, primeiro por ele nem ser budista, e ele vir dizer, homens e mulheres. A importância da linguagem, quando ela expressa uma forma diferente de pensar, e que nos leva a pensar de forma diferente. Não foi estabelecido que o plural da espécie humana é homem. Podemos mudar, nós estabelecemos isto. Plural de seres humanos, homens e mulheres. Quando se fala da divindade, do sagrado, se fala de Deus. Deus homem, Deus Pai. E o que a teologia moderna fala? Deus Pai, Deus Mãe. O feminino e o masculino que caminham lado a lado. Companheiros. E não que se completam, mas porque cada um é perfeito em si mesmo. Quando se falava em casamento, lembra que antigamente dizia assim, são como duas metades de uma laranja. Hoje em dia não, o casamento são duas laranjas completas que se encontram. Que metade é esta? Cada um é um ser completo, o ser íntegro. É este ser íntegro que nós temos que procurar, e é esta angústia dessa procura. E aí tem um bispo católico que eu adoro, eu nem sei o nome dele, que diz assim, a procura é o encontro. Encontro e procura pelo ser. Que somos. Que coisa mais paradoxal. Havia um monge que chegou para o mestre e disse assim, mestre, qual é o meu eu verdadeiro? E o mestre diz assim, o fogo perguntando pelo fogo. O monge ficou muito bravo e foi embora. Esse mestre aí não explica nada. Eu vou para outro mosteiro. O mestre falou, vai, pode ir, a porta aberta. Aí ele foi para outro mosteiro, chegou no outro mosteiro e disse assim, olha, eu estou vindo daquele mestre lá e eu resolvi vir estudar com o senhor aqui, porque aquele mestre não serve para nada. Disse assim, não serve? O que ele falou para você? Eu perguntei para ele, o que é meu eu verdadeiro? E ele disse, é o fogo procurando pelo fogo. Ele falou, iluminou-se. Iluminou-se, entendeu? Ficou extremamente grato, voltou correndo para o outro. Obrigada, mestre, obrigada. Porque tem um momento também em nós. Tem um momento de maturação. Então nós vamos procurando e questionando e amadurecendo até para saber como perguntar. Havia um monge, Sokeyan, ele foi japonês, ele foi para os Estados Unidos na década de 30. E ele conta uma história que eu gosto muito. Que havia uma pessoa que queria chegar ao fim do mundo. Então foi caminhando, e apontavam para ele, olha, se você for por ali, subiu montanhas, desceu montanhas, subiu montanhas, desceu montanhas, até que chegou num pico muito alto e disseram, aqui o mundo termina. Havia uma grande quantidade de pessoas. E estavam todos ali parados e alguns voltando. Ele então andou mais alguns passos e encontrou esse imenso precipício. Nada. Ele diz, a maioria das pessoas, quando chega no nada, volta. Ele diz, é aí que o praticante zen penetra. Se atira no nada. Onde as palavras não chegam, onde os conceitos não alcançam. O que é o vazio? Aí é o começo da prática. Há um sutra budista que diz, forma é vazio, vazio é forma.
E mais adiante diz, forma é forma, vazio é vazio. É o sutra da grande sabedoria completa, chama-se Prajnaparamita. Que sabedoria é esta? Que vazio é este, que nada é este, cheio de todas as possibilidades. E isto é a mente do Zazen, em que as pessoas confundem. Eu tenho que fazer meditação, eu tenho que esvaziar a minha mente. Eu falei, não esvazia porque ela já é vazia. Ela não tem nada fixo, nada permanente. Imagina então, eu vou fazer a minha mente ficar quieta, silenciosa. Eu falei, nossa, morte encefálica. Que pavor, né? Que pavor. Não é? Antigamente não era assim. A morte, o que era a morte? A morte antigamente era a respiração, né? Põe uma coisinha aqui para ver se está respirando. O espelho não tem mais, está morto. Aí fizeram morte cardíaca. Primeiro problema, trocaram e tiveram implante de coração. Quem morreu? O corpo que nós estamos enterrando, mas o coração está vivo no outro. Então ele está vivo. Problema sério, né? Problema sério. Começaram os problemas, tá vendo? A ciência é danadinha, né? E agora nós dizemos que a morte é encefálica, do macarrãozinho. Adoro isso. Não é tudo isso que nos faz pensar, mexer, é um macarrão, é um talharim. Quando eu fui fazer uma ressonância magnética lá em São Paulo, um grupo de médicos, os médicos agora é uma maravilha, eles querem provar, né? Como ele disse, onde é que está Deus, onde é que está a compaixão, onde é que está... Então, vamos lá, vamos embora. Então, nós fomos fazer uma ressonância magnética antes e depois de um retiro. E provaram que realmente tem grandes mudanças no nosso cérebro. E aí, esses médicos, eles vieram fazer uma explicação para a minha comunidade, e um deles foi muito interessante, porque ele disse, sabe o que tem aqui dentro? Talharim. É que nem um macarrãozinho, todo enroladinho, né? E esse macarrão é maravilhoso, né? Ele nos faz pensar, refletir, andar, cabelo crescer, coração bater. E cada área dele tem umas especificidades, né? Então a gente percebe, e falando de neurociência, eu brinco um pouquinho, que fazer meditação é fazer musculação de neurônio. Nós podemos ativar determinadas áreas do cérebro. Nós temos vícios de neurônios. Os neurônios ficam viciadinhos. Por exemplo, eu penso mal de alguém. Eu vou num lugar, só vejo defeito. Conhece gente assim? Ele vai no lugar, só fala que eu fui lá, mas tinha uma coisa horrorosa. E só conta do que tinha horroroso, é um vício. O neurônio fica viciadinho. Agora, quando a gente percebe o vício do neurônio, a gente pode mudar. Então, o que a gente faz, e as práticas meditativas que nós fazemos, é isso. Eu observo a mim mesma, observo os viciozinhos que eu tenho, e observo que eu posso mudar. E não é fácil. Sua Santidade disse o seguinte também, ele disse assim, olha, eu tenho 71 anos de idade. Eu pratico com seriedade desde os 16. Ele entrou no mosteiro com 6 anos, mas até os 16 brincava, né? Com 16 ele começou a se interessar. O que é isto? Ele disse, com 71, eu mudei, olha, assim, ó, pouquinho, mas mudei. Não é que nós vamos nos revirar completamente de um dia para o outro, mas existe esse esforço contínuo de perceber-se e transformar-se, de escolher como eu penso. Será que o meu pensamento tem essa percepção de... Veja, a iluminação de Buda, o que ele diz? Eu e todos os seres da grande terra simultaneamente nos tornamos o caminho. Eu e todos os seres da grande terra para nós é uma igualdade. Eu igual todos os seres da grande terra. Nos tornamos o caminho, abrimos um canal de percepção. Que somos um só corpo e uma só vida. E nessa percepção, e desta percepção surge um respeito a cada e todas as formas de vida e aos nossos relacionamentos, que devem ser cultivados com respeito, com ternura, daquele que é diferente de mim e a quem eu preciso aprender e reaprender a ouvir para entender.
que é diferente da pessoa ouvindo e criticando e julgando. Encontrei um padre, um monge beneditino chamado Anselm Krum, alemão. Esteve em São Paulo, não sei se ele veio aqui por poucos dias. Ele também falou, ele praticou o Zen budismo. Ele disse que um momento os mosteiros beneditinos estavam em crise na Europa e várias coisas eles fizeram, entre uma delas foi resgatar as práticas meditativas e eles usaram o Zen budismo como um dos caminhos. E ele disse: vocês se aceitam como vocês são? Vocês se respeitam como vocês são? E o público para quem ele falava eram quase todos padres, freiras. Ele disse: vocês vão em frente ao ícone que vocês consideram sagrado, Jesus, Maria, abrem seus braços e diz: me aceitem como eu sou. Ou vocês ficam pedindo coisas? Porque o primeiro passo é nos reconhecermos como somos. E somos essa manifestação do sagrado. Não é que temos o sagrado em nós, em algum lugar específico que eu vou detectar com algum aparelho. Todo o nosso ser é o sagrado. E o nosso ser não se limita a este saquinho de peles, ao ente. É esse ser que quando nós encontramos, quando nós entramos em contato com, nos dá uma felicidade, uma plenitude incomparável. Tão lindo quanto a Via Láctea.